E aí, já parou para pensar como que os aplicativos conversam com a AWS lá nos bastidores? Pois é, não tem mágica nenhuma, é um diálogo direto, programático mesmo. Hoje, a gente vai desvendar as regras desse jogo com foco total na API do IAM. Vamos lá, vamos aprender o idioma que os computadores usam para falar com a nuvem. Então, como é que essa conversa funciona na prática? Como que um comando lá no código vira uma ação de verdade na AWS? A resposta está num conjunto de regras bem claras e bem poderosas. E hoje, a gente vai quebrar essas regras uma por uma para que qualquer pessoa possa dominar essa comunicação e construir aplicações muito mais inteligentes. Esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos ver como formular a chamada. Depois, para qual endereço mandar. Na sequência, a gente sela tudo com segurança e entende a assinatura digital. E para fechar com chave de ouro, tem um atalho que todo dev vai adorar. Vamos começar então. Seção 1, fazendo a chamada. Para iniciar qualquer conversa, primeiro é preciso saber o que dizer. E no universo da AWS, isso significa entender a tal da API de consulta, ou Query API. Pensa na API de consulta como um formulário que é enviado para a AWS usando HTTPS. O campo mais importante desse formulário é o parâmetro Action. É tipo o assunto de um e-mail. Ele diz exatamente o que o IAM deve fazer. Create User, List Policies é o comando de fato. E como a gente envia essa action? Basicamente, existem duas maneiras: get e post. Dá para pensar no get como se fosse um cartão postal, sabe? A mensagem tá ali, na cara, na própria URL. O problema tem pouco espaço. Já o post é como um envelope fechado. Dá para colocar um monte de informação lá dentro, no corpo da requisição. Então, para qualquer coisa um pouco mais complexa, não tem nem o que pensar, é post na certa. Ok, a mensagem está pronta, mas para onde mandar? Isso nos leva para a seção 2, o endereço certo. É aqui que a gente descobre os CEPs da nuvem, os famosos endpoints do IAM e do STS. E aqui está a beleza da coisa. É simples. Para serviços globais como o IAM e o STS, existe um único endereço principal para o mundo inteiro. Como dá para ver, para o IAM é iam.amazonws.com. Para o STS, sts.amazonws.com. É bom guardar esses endereços porque eles são as portas de entrada. Mas aqui vai uma dica de ouro, especificamente para o STS. Apesar do endereço global funcionar, a AWS recomenda, e muito, usar os endereços regionais que estão mais perto de onde as coisas acontecem. Por quê? Simples. Respostas mais rápidas e menos chance de falha se uma região der problema. É um ajuste pequeno que deixa as aplicações bem mais robustas. Agora vamos falar de uma coisa que não é opcional, é uma regra de ouro mesmo. Seção 3, a exigência de segurança. E a primeira lei é bem clara. Toda e qualquer comunicação precisa ser criptografada com HTTPS. É isso aí, 100%, não é 99% não. Toda chamada de API para a AWS tem que ser via HTTPS, não tem exceção. Quando o assunto é segurança na nuvem, não existe meio termo. E o motivo é bem óbvio, como a própria citação ali nos lembra. A gente está lidando com informações super sensíveis, como chaves de acesso, segredos. Usar HTTPS é como colocar esses dados num carro forte digital, para garantir que ninguém no meio do caminho consiga dar uma espiadinha. Certo, a comunicação está segura, mas falta uma peça no quebra-cabeça: a autenticação. Como que a AWS sabe que aquela requisição veio de uma fonte confiável? Isso nos leva para a seção 4, assinando a requisição. É aqui que a gente apresenta a nossa identidade digital. Toda chamada para a AWS precisa ser assinada digitalmente. É como selar uma carta com anel de sinete, sabe? Algo único. Para isso, são usadas duas chaves: a chave de acesso, que é tipo um nome de usuário público, e a chave secreta, que é a senha ultra confidencial. O processo é um aperto de mão secreto em 3 passos. Primeiro, se apresenta o ID da chave de acesso para dizer: "Oi, sou eu". Segundo, se usa a chave secreto para gerar uma assinatura única só para aquela requisição. E terceiro, a AWS recomenda usar o algoritmo mais seguro e moderno que eles têm para isso, o Signature Version 4. Mas beleza, mas de onde saem essas chaves? Olha, aqui o negócio fica sério. Seguir as duas práticas é fundamental. O jeito certo é usar chaves de um usuário IAM, com permissões bem limitadinhas. Ou, melhor ainda, usar credenciais temporárias do STS. Agora, atenção máxima, um aviso que vale ouro.
Nunca, em hipótese alguma, use as credenciais do usuário root para acesso programático. Sério. É como dar a chave mestra do castelo inteiro para qualquer um. Simplesmente não se faz isso. Ufa! Montar a chamada, criptografar, assinar. Parece um trabalhão, né? E é. Mas e se existisse um atalho? Bem-vindo à nossa última sessão, o atalho do desenvolvedor. Se prepare para simplificar a vida. É sério, quem é que quer fazer isso tudo na mão para cada chamada de API? Formatar o URL, calcular a assinatura. É super complicado e fácil de errar. Será que não tem um jeito mais fácil? Felizmente, a resposta é um sonoro sim. Apresento-lhes os SDKs da AWS. Pensa neles como se fossem tradutores e assistentes pessoais para o código. São kits de ferramentas para praticamente qualquer linguagem que se possa imaginar. Java, Python, .NET, e eles cuidam de toda essa parte chata da comunicação com a AWS. E é aqui que a mágica acontece de verdade. Usando um SDK, todo aquele processo de assinatura que a gente falou, ele faz automático. Deu um erro na rede? O SDK tenta de novo, ele gerencia os erros, simplifica o código e permite que o foco seja naquilo que realmente importa, a lógica da aplicação. Então é isso. Desmistificamos as regras do jogo, né? Fomos desde a chamada manual, na raça, até o atalho superpoderoso dos SDKs. Agora, a linguagem da nuvem ficou um pouco mais clara. A grande pergunta que fica no ar é, com todo esse conhecimento em mãos, qual vai ser a primeira coisa incrível a ser construída?